Olá, prezados alunos, prezadas alunas, que honra estar aqui com vocês e não somente com vocês, mas com duas ilustres convidadas aqui que aceitaram esse bate-papo hoje para nós falarmos de um tema muito importante, que é a cultura corporativa. Mas essa cultura corporativa, as duas psicólogas, aliás, gente, eu estou aqui ao meu lado com duas psicólogas, olha a minha responsabilidade que eu estou aqui. Mas antes de tudo, eu quero que elas se apresentem. Professora Fernanda, por favor, primeiramente seja bem-vinda. Obrigada, eu sou a professora Fernanda, tenho muito prazer de fazer parte da equipe de gestão e negócios. Já estou aqui no Granja há algum tempo, ministro várias disciplinas na área de gestão de pessoas, assim, e não precisa ficar com medo. Nós somos tranquilas, vamos falar de autoconhecimento, não é isso, Lari? É verdade, que bom. E eu estou aqui também ao lado da nossa psicóloga Larissa Brito. E, por favor, Larissa, se apresente. Obrigada, primeiramente pelo convite. Eu sou a Larissa, trabalho aqui como especialista de carreira e empregabilidade na Gran Faculdade. E além disso, tenho mais de 5 anos aqui trabalhando no Gran. Já passei pela área de pessoas e cultura, com o tradicional RH, mas também com estratégias ali voltadas para pessoas e agora na parte de especialista de carreira. Então, e essas duas psicólogas me trouxeram uma provocação de cultura corporativa. O que você conhece em você? O que é verdade em você? E passo a palavra aqui para a professora Fernanda para que ela comece aí, então, esse tema que foi muito bem elencado aí para nosso bate-papo. O que eu trago para dizer é o seguinte: quando nós falamos sobre cultura corporativa, a Lari deve saber, a gente trata muito sobre a organização. E nesse momento aqui, a nossa intenção foi abordar a cultura corporativa pessoal. Nós devemos partir do princípio que somos uma empresa pessoal, individual, e que no momento em que a gente busca o nosso autoconhecimento, pequenas satisfações, pequenas inquietações da nossa jornada como ser humano, nós conseguimos vislumbrar um potencial muito maior de atingir resultados futuros no nosso trabalho. Então, para começar, é isso, Lari. Bom, acho que até pegando o gancho, a gente precisa olhar a carreira pelo pressuposto de que ela é nossa. Uhum. É muito bom a gente trabalhar em um local que ofereça oportunidades, mas pensando também que a carreira é nossa. A gente que vai ter que fazer essa construção, esse desenvolvimento, e ir atrás dessa jornada também de autoconhecimento, que é muito importante. Então, quando a gente pensa numa cultura interna, essa cultura corporativa interna, é justamente como que a gente pode alavancar a nossa carreira, não esperando que algo aconteça ali externamente, seja responsabilizando uma empresa, seja responsabilizando até o próprio curso, mas entendendo também a nossa responsabilidade enquanto gestores da nossa própria carreira. Exatamente. É mais assim no requisito de você se conhece de verdade? Você se conhece de verdade? Quando a gente faz essa pergunta, a gente tem que voltar para uma reflexão sobre habilidades. Habilidades que vamos desenvolvendo lá desde a fase de criança, adolescente, na juventude. Essas habilidades hoje, elas fazem parte dessa reflexão de cultura corporativa pessoal. Porque a partir dessas habilidades que você busca entender, olha, eu sou boa nisso, eu preciso melhorar naquilo, você consegue vislumbrar em potencial uma carreira específica, um desejo de profissional que você nem imaginava que existisse. E acho entendeu? que até saber também o que a gente não gosta de fazer. Com certeza. Importante nesse Eu ia momento. tocar exatamente nesse assunto, Larissa, porque quando a gente vai se autoavaliar ou fazer uma reflexão, um autoconhecimento, principalmente nessa questão nossa mesmo, profissional, eu acho que vocês que são psicólogas podem me dizer, mas tem sempre aquela pergunta, quando a gente vai passar por uma entrevista, quais são teus pontos positivos e quais são teus pontos a melhorar? Sim. É muito mais fácil, e aí eu quero fazer essa pergunta, por que é muito mais fácil eu falar dos meus pontos positivos do que dos pontos que eu tenho a melhorar? Por que isso? Quais as dicas que vocês dão para que a gente consiga se autoconhecer melhor e não ter medo da gente dizer assim, não,
eu não sou boa nisso e preciso melhorar. Isso é um ponto importante. Você usou a palavra importante aí, eu vou pedir licença para a Larissa. É questão do medo, né? Então é o seguinte, a gente se sente muito mais confortável, mais segura quando você diz, bom, eu sou uma pessoa boa para falar, para me comunicar, eu sou uma pessoa boa em exatas, eu sou boa em números. Então, por questões de medo, às vezes você deixa de enfrentar desafios. Então, no momento da entrevista, hoje em dia, nós temos uma cultura até de deixar a pessoa muito mais à vontade para falar tudo, ao contrário de fazer perguntas. Porque, potencialmente, a pessoa pode falar, olha, a minha habilidade é restrita a estes itens, mas eu gostaria de aprimorar estes outros itens. Então, assim, é muito importante entender que pontos fortes temos? Sim. É muito mais fácil falar deles? Sim. Mas apresentar também alguma instabilidade de conhecimento profissional faz com que a gente mostre, olha, eu preciso e quero me desenvolver nisso, caso isso faça parte da minha carreira, daquele desejo profissional que eu tenho no momento. E acho que um ponto importante também é a gente parar para se observar. Quais os pontos que eu tenho a desenvolver? Porque às vezes muitas pessoas chegam na entrevista, e eu falo por experiência própria, por já ter atuado como recrutadora ali durante 6 anos da minha carreira, sem saber de fato, travam nessa pergunta. Então, quer dizer, não tem um autoconhecimento. Então, até para pensar no que a gente precisa desenvolver, a gente tem que parar, se analisar, entender o que a gente quer enquanto carreira, entender se o que a gente tem que desenvolver tem relação ali com o cargo, talvez, que a gente vai participar ali daquela entrevista, para poder chegar e já saber, olha, são esses e esses pontos. Porque, de fato, às vezes a gente não para pensar sobre isso. Exato. Eu acho assim que as pessoas que estão nos ouvindo falam, tá bom, mas e aí como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou identificar isso? Existem muitos suportes profissionais, pessoas que podem te auxiliar, uma rede de apoio, pessoas que você conhece. Talvez no momento da busca do autoconhecimento, a gente tem dificuldade naquele feedback que os próprios familiares, os próprios colegas nos dão. E isso, gente, é muito importante abrir para essas questões, porque daí começa o pequeno autoconhecimento que vai gerando essa visão mais contextualizada e teórica de cultura corporativa pessoal. Né? Exato, e até a questão, você falou ali, né, da rede de apoio, mas buscar uma rede de apoio também profissional, uma mentoria, muitas vezes é necessário para que você para você poder fazer essa reflexão, para você se autoconhecer, é preciso, até para traçar um caminho profissional, né? Nós temos dentro da área da gestão, vários, dentro de um curso, você tem N possibilidades para você seguir uma carreira. Dentro do próprio curso de recursos humanos, você tem N possibilidades para seguir a carreira. E será que eu me conheço o suficiente para saber qual é aquela que eu desejo para o meu futuro? E traçar os meus pontos, como vocês falaram, né? Pontos a melhorar, pontos que eu já tenho positivo, que é muito mais fácil, né? A própria Lari trouxe aqui como é fácil falar dos pontos positivos que a gente tem. Mas falar os nossos pontos a melhorar e buscar uma mentoria, e numa entrevista, isso mostra que eu tenho um autoconhecimento, e isso mostra um sinal de maturidade. E não de fragilidade. E não de fragilidade. Vocês concordam com isso? Sim, concordo E bastante. até um ponto, assim, que às vezes essa busca dessa ajuda tá ali dentro do meio que a gente tá. Às vezes é um pai, um primo, uma mãe que já tem uma competência que a gente admira, até na própria empresa, caso as pessoas, né, estejam trabalhando. Poxa, tem uma pessoa que tem um cargo, talvez eu tenha que desenvolver a minha comunicação, e eu sei que fulano ali se comunica muito bem. Por que não agendar um papo para entender como que foi o processo dessa pessoa, para pegar ali insumos, até para desenvolver a própria carreira e a própria comunicação desse exemplo específico. Né? Isso que a Lari está falando, ele corrobora com o que a Elaine falou sobre os pequenos passos do autoconhecimento. Até eu entender que sim, se eu vou investir em conhecimento técnico, eu também tenho que investir em conhecimento pessoal, que é a contratação da mentoria, buscar as oportunidades que existem no mercado de profissional, que faz essas orientações profissionalmente. E aí você vai conseguindo, pouco a pouco, tendo esse autoconhecimento e se posicionando melhor nesses momentos e entendendo melhor quem é você, que é a abordagem desse nosso tema aqui, né? E eu trago assim, né? Para entender uma pergunta talvez essencial é como eu era ontem e o que eu posso fazer para ser melhor daqui para frente. Então também trazer esses pontos, também uma técnica talvez aqui, as psicólogas podem me dizer, mas
eu não ter, como você falou da palavra medo também, né? Eu não ter aquele medo de escrever. Escreve para você ler, né? Como eu sou hoje. E realmente, será que eu consigo melhorar? É claro que consegue. Todo mundo sempre consegue melhorar. Então, ter esse autoconhecimento, essa reflexão, colocar ali nos quadrantes, né? Os pontos que você tem de pontos fortes, pontos fracos, melhores ou não, mas e realmente ler isso para que você consiga traçar estratégias para o seu futuro. Muito importante isso que você falou. Nesse nosso mundo, como sempre, na correria, na rotina, nessa intensificação dos momentos de trabalho, de vida pessoal, a gente deixa de se olhar. Sim. Essa estratégia que a Elaine colocou de escrever, colocar ali no papel o seu sentimento pessoal, o seu sentimento profissional, pode ser semanalmente. Vamos supor, olha, a minha semana foi assim. Quem é que faz isso, gente? Nós não temos esse hábito. E é um hábito muito importante. A gente coloca muito tudo de fora para cá. Sim. E a gente tem que ter essa introspecção. Ler ali o que está escrito sobre você e falar, olha, esse é o retrato da minha semana, eu me posicionei assim, eu poderia ter feito isso. Uma reflexão, por menor que seja ela, traz essa abordagem de autoconhecimento e você se constrói culturalmente e organizacionalmente como pessoa. Exatamente. E para a gente poder finalizar esse nosso bate-papo, Larissa, o que você deixaria de mensagem quando a gente está falando sobre autoconhecimento, sobre sermos verdadeiros conosco, né? Trazer essa verdade para si, daquilo que você tem de potencial hoje ou que você não tem de potencial hoje. O que você deixaria de mensagem para os nossos alunos e alunas e para quem está nos assistindo? Bom, acho que o primeiro passo, né, fazendo até um resumo de tudo que a gente conversou aqui, é tirar tempo para si, tirar tempo para esse autoconhecimento e talvez até utilizar das ferramentas que hoje em dia a gente tem, né, seja ali ferramentas de inteligência artificial, ferramentas que nos ajudam a acelerar ali os passos na carreira, e não só isso, até terapia, eu indico muito, acho que terapia ajuda bastante quando a gente pensa em autoconhecimento de carreira, mas também tirar esses momentos para poder se observar, né, até como experiência própria, assim, eu uso muito o Word, crio ali uma tabelinha dentro do Word, coloco as minhas metas profissionais, os anos que eu quero atingir e o que eu preciso fazer para poder atingir. E é uma coisa assim que se você parar para fazer é muito simples, não vai demorar, mas é um processo que a gente precisa ter para poder se olhar e focar mesmo nessa parte da carreira, porque muitas pessoas têm essas angústias, né, de como que eu acelero esse crescimento, sendo que o início ali é um passo pequeno, só de você se observar já é o suficiente. É isso, Larissa, muito obrigada pela tua participação. E professora Fernanda, o que você gostaria de dizer aqui nesse nosso momento primeiro, final? agradecer e dizer que realmente tudo isso vai transformar a pessoa em uma característica de poder. É um poder sobre si mesmo, né? Nós damos muito poder ao outro. E essa questão do autoconhecimento traz um poder a si mesmo. Então a dica é, se conheça, busque autoconhecimento e você vai ter poder sobre as suas decisões. Exatamente. Então eu quero agradecer aqui a presença das duas psicólogas, da Fernanda e da Larissa, e dizer que o que eu aprendi aqui, né? Que se autoconhecer pode doer, pode não ser muito legal, pode, mas tudo que às vezes dói um pouquinho também ensina e nos faz aí evoluir. Então fica aí a dica dessas psicólogas maravilhosas aí para o teu futuro profissional e seu autoconhecimento. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada.